O trabalho tarda, mas ele não falha. Eu não consegui postar de manhãzinha, o vídeo como eu sempre posto, né, às 6 da manhã. Inclusive, eu acho que eu tô postando vídeo quase todos os dias às 6 da manhã, já faz uns 6 meses. E todo vídeo sempre tem alguém que vai nos comentários e fala: olha só o Fred postando às 6 da manhã, hein? Sim, que nem todos os outros vídeos praticamente desse canal que saem às 6 da manhã. Mas tá aí, então, obrigado pra você que elogia, né, a constância, que esse final de semana eu não mantive, porque foi mais corrido do que eu achei que seria. Eu tinha um churrasco no sábado não, desculpa, no domingo. Eu achei que daria tempo de fazer algumas coisas, não deu, e daí eu me atrasei na gravação. Mas o vídeo de hoje não vai deixar de sair, porque esse tema precisa ser discutido nesse canal. Tanto foi corrido que, inclusive, eu nem gravei o vídeo sobre o meu Corinthians ganhando do Mirassol. E o Gilberto tá semi-desculpado pelas cagadas que ele fez recentemente. Mas vou voltar normalmente aos vídeos normais, que é eu falando sobre algum assunto em alta no mundo da Fórmula 1, eu reclamando do Corinthians e da seleção brasileira. Agora que vamos ter seleção, então vou reclamar da seleção brasileira também, possivelmente. De tudo isso, bora então falar sobre essa manipulação da McLaren, esse complô secreto para ajudar o Lando Norris, que muita gente está falando. Inclusive no Clube da F1 eu postei um vídeo falando sobre... No Vencedores e Perdedores, né? Que eu menciono isso como eu acho que, cara, não tem como acreditar nessa teoria, e veio gente nos comentários brava falando que não, a McLaren está favorecendo sim o Lando Norris. Então, esse vídeo eu já iria fazer, mas ali me deu mais esse combustível para vir aqui falar sobre esse assunto. Primeiro ponto, a corrida do GP de ontem, né, nesse vídeo está sendo segunda-feira, então ontem domingo, a gente teve aquele lance, aquele toque no começo da corrida. E esse toque lá, o Piastri, ele fica puto no rádio, ele começa a falar, vocês vão deixar assim mesmo, vão deixar dessa forma. Ele jogou o carro pra cima de mim e tal, beleza. E ficou reclamando por um tempo até ele aceitar e voltar a correr. E isso deu essa fagulha, né? Acendeu essa chama que as pessoas começaram a falar, não, mas que a McLaren tá favorecendo o Lando Norris, olha como eles não devolveram a posição. Primeiro que foi lance de corrida. Não teve absolutamente nada de errado no que o Lando Norris fez. E se alguém se ferrou com isso, foi o Lando Norris que quebrou a asa dianteira dele. Porque no toque é o Lando Norris que quebra a asa dianteira pra cima do Piastri. Né? Naquele acidente ali, o Lando Norris enfia o carro, quebra a asa dianteira, e ele quem se ferra. Mas o Piastri não consegue acompanhar ele mesmo assim. Não tô falando que o Piastri é pior ou melhor que o Norris, não é essa discussão aqui. O ponto é falar que foi uma jogada ousada do Norris, foi uma ultrapassagem ousada, que foi dentro da regra, ele não quebrou nada, não fez nada de errado. E quem se ferrou na prática foi o Norris, porque quebrou a asa dianteira. O Piastri não conseguiu acompanhar ele depois. Aí tá nas mãos do Piastri o jogo. E ele foi reclamar no rádio, falando que foi injusto, que não tava certo, beleza. E daí veio gente nos comentários falando, tipo, não, mas a McLaren tá favorecendo o Lando porque não mandou devolver a posição por ultrapassagem? O pessoal mais reclama nesse campeonato, e eu incluso, uma das coisas que mais reclama é que a McLaren não briga, que eles não brigam na pista. E quando eles fazem uma briga com uma ultrapassagem justa, ousada, uma ultrapassagem que realmente parece que esses dois pilotos estão brigando por um título mundial, acontece, o pessoal vai falar que estão manipulando pra ajudar o Lando? Ô galera, se decide aí também. Ou a McLaren impede os dois de brigar de vez, ou quando os dois brigam de vez, vai ficar pedindo pra devolver a posição. Escolhe o seu lado, não tem os dois lados pra escolher. Não, mas Fred, mas a McLaren pediu pro Piastri devolver a posição lá pelo erro. Isso aí eles estão favorecendo o Lando, né, no GP da Itália. Beleza, isso aí é o meu ponto maior de crítica, eu discordo completamente daquilo, mas eles estão seguindo a regra do Papai Rules. Se a McLaren erra, eles devolvem a posição. Tal qual fizeram no GP da Hungria de 24, que teve gente que foi nos comentários também argumentar contra isso. Né? Caso você não se lembre, o GP da Hungria de 24, eles erram no pit stop do Piastri, seria a primeira vitória do Piastri. Eles erram, não erram, né? Eles erram na estratégia, perdão. Eles fazem o Piastri parar lá depois e ele leva o undercut do Lando Norris. Daí eles ficam entrando no rádio, ficam insistindo pro Lando Norris, Lando, você tem que devolver, Lando, você tem que devolver, Lando, você tem que devolver, Lando, você tem que devolver. E o Lando fica contestando, até que no final ele devolve a posição, beleza. E teve gente que foi nos comentários argumentar, tipo, não, mas o Lando só foi devolver a última volta. Olha isso, a McLaren foi... Meu irmão, o que você queria que fizesse? Você queria que o Zac Brown se jogasse na pista, segurasse a asa traseira do Lando, fosse arrastando, gritando, para Lando, para o carro. A McLaren não tem poder sobre o que o piloto vai fazer. A McLaren tá fazendo o papel dela de equipe, que é chegar no rádio e falar, Lando, a gente tem a regra. É uma regra broxa, uma regra de merda. É uma regra broxa, uma regra de merda. Mas a gente tem essa regra. Devolve a posição Piastri. E o Lando ficou, não, mas é que não sei o que não sei o que lá, que eu não sei quem, que não sei quando, que não sei onde. E a McLaren enchendo o saco dele. A McLaren toda a volta enchia o saco dele pra ele devolver a posição. E eventualmente, ele para e devolve a posição pro Piastri ganhar. Tal qual o Piastri fez na Itália, só que o Piastri fez sem pestanejar. O Piastri só ouviu, parou na pista e devolveu a posição pro Lando. Acabou. Agora aqui, o que a gente acabou de ver
em Singapura, é exatamente o que todo mundo reclamava que a McLaren deixava os pilotos fazer, disputar a posição. E eles fizeram uma disputa limpa, que quem se ferrou mais foi o Lando por ter a asa dianteira quebrada, e não teve nada de errado. O que era pra devolver a posição? Cara, meu irmão, se você defende que fosse devolvida a posição ali, você está defendendo a broxice, você está defendendo a brochada. Você é a favor da brochada da McLaren. Você que defende que a McLaren devolvesse a posição, você é a favor dessa regra broxa que é a Papaya Rules. Porque quando eles estão disputando e de forma limpa brigam na pista, vai ter gente reclamando, falando que tá favorecendo o Lando. Meu irmão, não tem um argumento sólido que se sustenta com qualquer argumentação de que eles estão favorecendo o Lando. Ah, mas e a festa no final da corrida que o Lando Norris não foi? Eu falo no vídeo Vencedores e Perdedores também, caso você não acompanhe o clube, que não tem nenhum problema, você não é obrigado a acompanhar, né? Às vezes você só gosta mais desse canal, você não gosta do outro e tá tudo certo. Mas eu vou trazer a história que eu contei lá, que foi escrita pelo The Race. Eu vou até pegar o nome do jornalista, né? Esse canal aqui é importante, que eu até não dei crédito à matéria quando eu fiz o vídeo do Clube da F1, né? Do jornalista. Mas eu vou pegar a matéria e quem fez o crédito foi o John Noble. Esse cara é foda, tá? Esse é um ótimo jornalista, podem ler as matérias dele. Mas o meu mano John Noble, que já apareceu várias vezes aqui no canal, é uma fonte bem confiável e trabalha pro The Race, contou que aquele pódio no final, com a McLaren celebrando, foi um evento meio mal organizado pela própria Fórmula 1. Eles chamaram o pessoal da McLaren para ir logo depois que os pilotos do pódio descessem. Ou seja, os 3 pilotos do pódio estavam ali, né? Eles ficam separados, os pilotos do pódio ficam separados. Nossa, me fugiu todas as palavras. Os 3 pilotos do pódio ficam separados, fazem as entrevistas, vão pro pódio e saem por uma salinha separada. E daí essa salinha separada é o que conecta o resto do paddock com o pódio. O Piastri, obviamente, não estava no pódio. Ele ficou em 4º lugar. Então ele faz um caminho diferente para ir para a zona de entrevistas. Ele não passa pelo pódio. Só que daí os pilotos descendo ali do pódio, os pilotos estavam descendo, fazendo esse caminho para voltar para o paddock, e a equipe inteira da McLaren entrando para esse caminho. Então os caras estão subindo ali, né? Estão indo lá pelo caminho, e eles veem o Lando Norris parado lá na salinha de espera, e fala, Lando, vem, tipo aquele efeito manada, né? Você tá vendo, um grupo de amigos passa, encontra outro amigo, já puxa ele junto, vamos subir junto, Lando. Então ele sobe pro pódio, porque eles se encontram ali no meio do caminho, e vão comemorar. Enquanto o Piastri tava do outro lado, lá na zona de entrevistas. Nenhum momento eles se cruzaram. Foi um acaso ali de encontrar o Lando no meio do caminho, subiram juntos e comemoraram. Acabou. Não tem discussão aqui. Tanto que essa nem foi a comemoração oficial. Da foto oficial da McLaren tem muito mais gente, porque teve muitos funcionários da McLaren que não estavam no box na hora, que estavam em outro lugar, e não foram pra esse pódio, por exemplo. Então, cara, qualquer fala de que a McLaren está favorecendo o Lando Norris não se sustenta em um minuto de conversa. Qualquer argumento, porque eu acabei de responder todos os argumentos que foram os que me deram ali, sobre estar favorecendo o Lando Norris. Todos os argumentos sobre estarem favorecendo o Lando Norris, então eu já tirei. E tudo isso só nasce por conta de um meme criado por uma página de fake news americana, que pega uma fala fake, né, do Zac Brown, dizendo, a gente já teve a era Verstappen, teve a era Hamilton, agora se preparem pra era Lando Norris. Sim, isso é fake news, tá? O Zac Brown nunca falou isso, tem gente que acredita até hoje. Foi uma página de fake news que criou essa imagem. E tem gente que pega isso e se baseia até hoje pra fazer desse favorecimento. Eles podem preferir ou não o Lando Norris? Podem preferir ou não o Lando Norris, isso aí pouco importa. Mas dentro de tudo que a gente viu na pista, nada indica que há um favorecimento pro Lando Norris de fato. Nenhuma das atitudes da McLaren dentro da pista favorecem o Lando Norris. E agora, se você quer acreditar que eles favoreçam, isso é da sua cabeça, você pode acreditar e todos somos livres para termos as nossas próprias opiniões, porque felizmente vivemos em uma sociedade democrática em que todos estão abertos a pensarem o que quiserem, desde que não ofenda o próximo. Se você ofende o próximo, até mesmo por fala, você tem que se fuder, com todo respeito. Mas isso daí é a sua opinião. Tipo, você pode acreditar que não, lá no fundo, o objetivo da McLaren é fazer o Lando ser campeão. Tá tudo certo. Dentro da pista não aconteceu absolutamente nada que prove isso. Mas você pode acreditar na teoria que você quiser, porque, de novo, aí vai de você acredita no que você quiser. Eu tenho opiniões pessoais também, sobre pilotos, sobre atitudes. E às vezes eu exponho elas, né? Às vezes eu deixo elas saírem sobre o que eu penso sobre alguns pilotos, etc., sobre algumas equipes. Mas isso não muda o fato de que meu trabalho é analisar situações que estão acontecendo. E situações que aconteceram, a McLaren sempre foi justa na regra dela. Ela em nenhum momento quebrou a regra dela. E fazer o Lando Norris devolver a posição agora, quebraria essa regra. Porque o Lando Norris não fez absolutamente nada de errado. Foi uma briga justa, dentro das 4 linhas é foda, né? Dentro das 2 linhas,
ninguém jogou ninguém pra fora, ele foi ousado, ele foi agressivo, ele foi aquilo que a gente sempre pediu dele. Cara, é isso que me deixa impressionado. O pessoal fica reclamando que o Lando Norris é bunda mole, que ele nunca é agressivo, que ele não faz nada. E quando ele é, o pessoal reclama, não, olha isso, foi agressivo, devolve a posição pro Piastri. Meu irmão, foi uma disputa de posição normal. Agressiva? Sim, mas normal. Não teve nada de errado. Lance de corrida, não forçou o Piastri pra fora, e quem se ferrou na batida foi mais o Lando do que o próprio Oscar. Então é isso. Não tem um argumento que se sustente em 1 minuto de argumentação sobre a McLaren estar favorecendo o Lando Norris. Aí, se você quer acreditar nisso, tudo certo. De novo, cara, pense o que você quiser, eu penso minhas coisas, mas eu me baseio nos argumentos, eu me baseio nos fatos que a gente tem pra falar minha opinião. E o fato que a gente tem é, a McLaren não está favorecendo o Lando Norris. Porque acreditem, se ela tivesse, a gente teve vários momentos nessa temporada que não teriam saído da maneira que saíram, e o Piastri provavelmente não estaria liderando esse campeonato da maneira que tá.